Continuando a leitura do Srimad Bhagavatam, canto 10, capítulo 24, versos de 2 a 4. Então, o verso 2 diz o seguinte: por ser a onisciente super-alma, o Supremo Senhor Krishna já entendera a situação. Ainda assim, ele humildemente indagou dos mais velhos, liderados por seu pai, Nanda Maharaj, o seguinte significado. O Senhor Krishna ansiava por encenar seu passatempo de erguer a colina de Govardhana e derrotar o falso orgulho de Indra. Por isso, com astúcia, perguntou a seu pai o propósito daquele sacrifício iminente. Esse significado é dos seguidores, dos discípulos sinceros de Prabhupada, não é de Prabhupada mais. Então, a tradução do verso 3. Meu querido pai, tenha a bondade de me explicar que venha a ser este grande esforço vosso. Que visa ele obter? Se é um sacrifício ritualístico, então destina-se a satisfazer a quem e de que maneira será executado? E aí vem o 4. Por favor, explica-me tudo isso, ó Pai. Tenho enorme desejo de saber e estou pronto para ouvir de boa fé. De certo, nenhum segredo devem ter as pessoas santas, que veem a todos como iguais a si mesmos, que estão livres do conceito de meu ou alheio, e que não consideram quem é amigo, quem é inimigo e quem é neutro. Então aqui tem um significado também dos discípulos de Srila Prabhupada. O pai do Senhor Krishna poderia pensar que seu filho era apenas uma criança e, portanto, não podia levantar questões apropriadas sobre a validade de um sacrifício védico. Mas esta hábil declaração do Senhor, de certo teria convencido Nanda de que Sri Krishna fazia uma indagação séria e não caprichosa, e de que isso se deveria dar uma resposta séria, e de que, por isso, se deveria dar uma resposta séria. Então aqui temos esses 3 versos, 2, 3 e 4, do capítulo Adoração da Colina de Govardhana. Das atividades de Krishna mais conhecidas por todos nós. Também Govardhana, a colina de Govardhana, é um local de peregrinação obrigatório para todos os devotos que vão à Índia. Todos querem ir até a colina de Govardhana. E também alguns trazem pedras da colina de Govardhana, e essas pedras da colina de Govardhana são adoradas por eles e nos altares da ISKCON. Tem uma orientação de Prabhupada de que não se deveria fazer isso, trazer essas pedras da colina de Govardhana, e os devotos também seguem essa instrução. Mas mesmo assim, muitos já trouxeram muitas pedras da colina de Govardhana. Então essa é uma das atividades de Krishna mais surpreendentes. Como uma criança tão pequena poderia fazer uma tarefa tão impossível, mesmo para toda a humanidade reunida. Mesmo que toda a humanidade se reunisse para levantar uma colina, não conseguiria. Como é que uma criança consegue? Evidentemente que isso fazia parte da intenção de Krishna de ensinar que ele não era uma criança comum, que ele é a suprema personalidade de Deus, de revelar a sua verdadeira natureza e de praticar ou exercer as suas atividades, os seus passatempos eternos. Então aqui nós temos esses 2 significados. No significado do verso 2, Hridayananda Maharaj, que é quem escreve o significado, diz: o Senhor Krishna ansiava por encenar seu passatempo de erguer a colina de Govardhana
e derrotar o falso ego de Indra. A gente conhece do contexto de que Indra mandou Samvartaka, a nuvem da destruição, para se vingar dos habitantes de Vrindavana que haviam deixado de oferecer sacrifícios a ele, para oferecer sacrifício para fazer a adoração à colina de Govardhana, adorar os brahmanas, e toda a parafernália coletada para o sacrifício a ele estava sendo voltada para os brahmanas, para a colina e para as vacas. Então ele quis dar uma lição, e aí ele mandou a nuvem da destruição chover em Vrindavana. E, dessa maneira, eles ficaram desamparados, não tinham a quem recorrer. Um temporal daqueles capaz de inundar tudo, destruir tudo, matar todos os animais domésticos e até mesmo as pessoas, fazer verdadeiras enxurradas, que a água sai procurando o nível, então vai levando tudo que encontra pela frente. Imagine que grande problema ele se encontrava naquele momento. Então, Krishna levanta a colina como se fosse um guarda-chuva. E esse guarda-chuva, esse grande guarda-chuva, faz com que a água escorra para fora e que todo mundo venha para baixo da colina. E também as vacas. Então, esse é um passatempo que é muito conhecido, muito adorado por todos nós. Imagine uma criancinha levantar. E ele levantava com a mão esquerda, e ainda com a mão esquerda, com o dedo mínimo da mão esquerda. Então, assim, sendo ele destro, se esperaria que a mão mais forte fosse a mão direita. Ainda assim, ele usou a mão esquerda e o dedo mais fraco da mão, que é o dedo mínimo. Então ele deu uma lição de que as atividades que ele realizava não eram copiadas, não podiam ser copiadas por ninguém, que ele era diferente, era especial, e de fato ele queria despertar em todos, inclusive em Indra, o conceito original de que ele é a suprema personalidade de Deus. E assim ele usou do artifício disponível. Se Indra tivesse tido outro tipo de reação, ele teria reagido da maneira adequada. Se Indra tivesse vindo, vou ver o que esse moleque quer, e tivesse chegado lá diante dele, na frente de toda a comunidade, desafiado, por que você está dizendo isso para seu pai, desviando seu pai do sacrifício? Se ele tivesse feito isso, Krishna teria tido um diálogo respondendo a ele, mas ele não fez isso. Ele, com seu falso prestígio, falso ego e falso orgulho, resolveu punir a todos. Então Krishna reagiu da mesma maneira com ele. Essa é a conduta de Krishna para com seus devotos. Ele sempre diz que ele atua proporcionalmente à devoção do devoto. Então, se o devoto trata Krishna com devoção, Krishna trata o devoto proporcionalmente, dá toda a atenção ao devoto proporcionalmente. E assim devemos compreender. Então, aqui o tema está começando, ainda não chegou nesse ponto que eu estou dizendo. O que chegou é no ponto filosófico, onde o próprio Krishna argumenta com seu pai a respeito da importância de atividades de sacrifício que são recomendadas na seção Karmakanda dos Vedas, e que vincula que o resultado dessas atividades são obtidos pelo esforço com a própria atividade, que é algo automático, que não existe, por último, um controlador supremo. Que existem controladores, a seção Karmakanda dos Vedas explica muito bem isso, que existem controladores e que esses controladores, como os semideuses, devem ser adorados e que devem ser respeitados. E que à medida que nós servimos a esses controladores, eles satisfazem os nossos interesses.
Como as pessoas, de um modo geral, são egoístas e elas têm muitos desejos particulares, elas aproveitam as informações da seção Karmakanda dos Vedas e elas se relacionam assim com com as pessoas em geral, né? E como elas são egoístas, elas se relacionam assim com as escrituras sagradas, com as escrituras da seção Karmakanda dos Vedas. E através das escrituras da seção Karmakanda, como Manu Samhita e outras tantas, então elas aprendem a lidar com a realidade do dia a dia e vivem sempre na plataforma de ação e reação, ação e reação. Então, Krishna está trazendo um tema de reflexão para o pai dele, para fugir disso e pesquisar. Por que um dos argumentos dele é assim: se é Indra que dá a chuva, por que a chuva cai dentro do próprio rio e cai sobre as pedras? Se ele dá a chuva, para que a chuva possa regar as plantas possam dar cereais, dar alimentos para as vacas, dar as verduras, legumes, etc. Por que a chuva cai nas pedras e também cai na água? Então, ele traz reflexões para Nanda Maharaj para dizer: existe uma pessoa superior a Indra. E o pai dele acredita e segue a instrução dele. E aí, o resultado, nós vamos ver pouco a pouco esse capítulo, à medida que formos tendo versos e significados, vamos estudando e vamos aprendendo mais detalhes, revisando esses detalhes, aqueles que já conhecem tanto, que desde os primeiros dias que chegamos no movimento, nós ouvimos contar esse passatempo, e sempre que temos oportunidade, esse passatempo continua fresco, porque é tão impressionante que Krishna tenha tomado esse tipo de atitude com seu próprio pai, com os vaqueiros adultos, que nos faz contemplar esse passatempo sem cansaço e sem matar toda a curiosidade. Sempre descobrimos alguma coisa especial. Então aqui nós vamos estudar esse capítulo e esses versos com esse mesmo espírito, de ouvir os grandes acharyas que falam sobre ele e amadurecer à medida que o capítulo for desenvolvido. Alguma pergunta, algum comentário? Mesmo Nanda Maharaj, todos os residentes de Vrindavan, por eles estarem prestando essa adoração a Indra, de certa forma era com interesse, então? Eles são Vaishyas, eles não são brahmanas. Assim. Então a relação, o Vaishya, se formos ver a representação do sistema Varnashama como o corpo, os Vaishyas estão muito interessados na produção de alimentos. Imagine uma pessoa responsável pela produção de alimentos e vai deixar de produzir alimentos para cuidar de outra coisa. Imagine o caos que vai ser produzido na sociedade. Por exemplo, agora nós temos a guerra da Ucrânia com a Rússia. A Rússia invadiu a Ucrânia. Os devotos, são muitos devotos na Ucrânia. E só templos que estão distribuindo praçado para as pessoas são 27. Não, 57. Imagine, todos esses templos distribuindo praçado para as pessoas carentes. Imagine, no Brasil, que temos quase 50 anos, né, de movimento, 49 anos de movimento, ainda não temos tantos templos assim. Na Ucrânia, que começou a ter, depois da abertura, depois da época de Gorbachev, que não é muito tempo atrás, então eles já têm tantos templos, e todos os templos distribuindo. E a direção do movimento na Ucrânia aproveitou algumas fazendas para produzir alimentos. Então, os Vaishyas produzem alimentos. Então, se a tradição dizia que adorando a Indra, eles poderiam obter a chuva regular durante as estações do ano, a chuva regular, e que essa chuva regular ajudaria eles plantarem, a colherem, a cuidar das vacas, a terem leite, terem tudo isso,
Então, por que eles iriam romper uma tradição? A responsabilidade dele era essa. Inclusive, no encontro de Nanda Maharaj com Vasudeva, que já foi lido, Nanda Maharaj vai até Mathura para pagar impostos. Então, além de tudo, tem os impostos que eles pagam pelos lucros que eles têm. Então, ele iria e pagava para Kamsa os impostos do trabalho que ele fazia. Então, isso é Vaishya. Os Vaishyas cuidam desse tipo na sociedade. Então, por que dizer que era egoísta é uma observação superficial? Eu não posso dar essa resposta como positiva, porque não era para si mesmo, ele estava fazendo para cumprir o seu dharma dentro da sociedade. Não é questão de egoísmo, é questão de cooperação social, participação social. Entendeu? É isso aí. Nesse caso, é isso aí. Tá bom? Muito obrigado. Todas as glórias a Srila Prabhupada.